Boa noite, pessoal. Feliz 2026, com alegria. Por isso o tema de hoje, Jesus e a alegria de viver. Nós estamos precisando muito dessa alegria, né? Encher o nosso coração de esperança. Vamos lá, então. Você é insubstituível perante Deus. Não há ninguém em todo o universo igual a você. Deus trata você de maneira única, atendendo às suas necessidades. Você também tem responsabilidades definidas perante Deus. Só você sabe como é o seu relacionamento com Ele. Valorize o maravilhoso encontro entre a sua realidade profunda e Deus dentro de você. O seu Deus não é o mesmo Deus de ninguém, é um Deus especial. Traz-lhe uma paz também especial. Por nada deste mundo substitua o Deus que atua no seu coração. Então, gente, a situação que estamos vivendo hoje no mundo, né, que para nós espíritas, a gente vem estudando isso, Jesus já nos alertou sobre essa situação delicada. Então, nós, mais do que nunca, precisamos ter essa ligação com Deus muito forte, né? Permitindo aqui a nossa palestrante, a gente falar um pouquinho disso. Estou falando para vocês, estou falando para mim também, porque a gente precisa de ânimo, a gente precisa vivenciar essa situação no planeta que está muito difícil, mas mantendo o equilíbrio, mantendo a serenidade, senão a gente se perde pelo meio do caminho. Então a gente não pode absorver essa coisa do lado pesaroso, difícil. Nós precisamos entender que Deus está no comando do mundo sempre. E se Ele permite, né, que tenhamos alguns estadistas, alguns irmãos, né, a nível de política, fazendo essas coisas, deve ter uma razão muito especial para isso, né? O mundo não está à deriva. Deus está dando uma grande mexida nessa situação toda aí, permitindo certas coisas que nos chocam, né? E é até interessante nos chocar. A gente não pode perder o bom senso de análise, né? Isso é legal, isso não é? Sim. Mas sem desanimar, entendendo o processo seríssimo que estamos vivendo, né? O mundo é de Deus, o mundo é de Jesus, sempre. Por pior que as coisas se apresentem, possamos manter a nossa fé, a nossa serenidade, a nossa capacidade de orar pelo próximo, pelo nosso planeta, e deixar que essa crise, é uma crise, e depois da crise vem a cura, vem a saúde, né? E o planeta vai modificar. Então, é quando a gente está arrumando a casa, fica tudo fora do lugar, uma bagunça só. Quando a gente faz uma reforma, uma bagunça só. Mas depois fica tão bonito, tão cheirosinho, né? Então, vamos manter a calma, porque a gente sabe que o ano 2026 vai ser um ano de muitos desafios, né? A nível do planeta, né? Então, nós possamos fazer a nossa parte. A nossa fé, a nossa união, a nossa compreensão, que deve começar em casa. O nosso lar deve ser uma base muito segura. Então, nós temos que cuidar da nossa casa, das pessoas que estão à nossa volta, para que a gente consiga superar todas essas questões, né? Não vai ser um ano de facilidade. E Jesus já nos colocou isso aqui, a felicidade não é desse mundo. Ele não enganou ninguém, né? Mas Ele nos deu um planeta tão belo, tão bonito, né? Tanta coisa bacana. Agora, nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos para ouvir e perceber as coisas maravilhosas que estão nesse planeta, né? Agora, se esses irmãos estão nesses lugares, como eu já falei, essa situação toda acontecendo tem uma razão de ser. Deus está no comando. Possamos deixar isso claro dentro de nós. Vocês concordam com isso? Não? É assim? Senão a gente não vai aguentar. Se a gente entrar num nível assim,
ó vida, ó azar, que coisa horrível, só comer. A gente não aguenta, não vamos aguentar. Então vamos ter cuidado com aquilo que a gente fala, vamos ter uma fala sempre positiva, não perdendo, como eu falei, o raciocínio, a lógica. Não, isso não é legal, isso não é, né? E vamos escolhendo a nossa posição no mundo, que deve ser sempre do bem. Então, que Deus nos ajude nessa tarefa de 2026. Nós temos um grupo aqui de amigos, né? de trabalhadores, ninguém aqui é melhor do que ninguém, todos nós sabemos das nossas limitações, deficiência, mas temos a certeza que Deus é o dono do mundo, que Ele está à frente de tudo isso. E para complementar a minha palavra, né? Ou melhor, suplementar, né? A nossa irmã Cláudia Moraes vai falar justamente sobre Jesus e a alegria de viver. Nós precisamos disso, né? Então, Cláudia, mete bronca, é contigo mesmo. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. É com extrema alegria que eu estou aqui hoje, né, falando sobre Jesus e a alegria de viver. A Solange já deu aí uma introdução sobre as questões, sobre essa alegria que Jesus nos traz, com muitas mensagens dentro da Bíblia que a gente vai captando, né? E eu vou começar aqui, antes de... Eu vou começar falando de alegria. Alegria é uma emoção, um estado psicológico que gera bem-estar e leveza. A alegria, geralmente a gente acha que a alegria está em grandes coisas, em grandes emoções, mas existem alegrias que são singelas. Quando a gente chega aqui nessa casa, para mim é sempre alegria, eu estou sempre alegre, porque eu vejo sorrisos, as pessoas dão sorrisos para a gente, né? E esses sorrisos nos fazem sentir alegres, abraços, sorrisos, atenção, né? Tudo isso faz com que a gente se sinta realmente alegre, mas não é aquela alegria intensa, que pula, né? É uma alegria, obrigada, é uma alegria serena, é uma alegria pacífica, vamos dizer assim, mas são alegrias, pequenas alegrias. Aqui tem uma família, né, ali curtindo, né, a natureza. São pequenas alegrias que muitas vezes a gente deixa passar, a gente não vê, mas elas estão ali. Aí quando aquilo passa, né, normalmente a gente se dá conta quando a gente perde esses momentos que são tão singelos e presentes na nossa vida. Alguns choram de alegria quando essa emoção é intensa, trazendo assim um reequilíbrio para o organismo, né? Nós temos emoções intensas de pular, de chorar, né? O organismo ele precisa de equilíbrio, então para ele se reestruturar, a gente chora. É por isso que a gente chora, é só um reequilíbrio ali, né? A alegria é contentamento, prazer, é uma sensação agradável. Bom, existe a alegria mundana e a alegria da alma. Eu vou falar a alegria de Jesus, tá? Essa alegria mundana são as conquistas que a gente faz. Ela está muito ligada ao material, ao orgulho e à vaidade também, tá? Porque muitas vezes a gente tem uma intensa alegria por uma conquista que nem é financeira, nem material, mas é de status, de poder. Então, existe essa alegria que são as alegrias mundanas, né? São essas alegrias que o mundo nos oferece. É um cargo, né? Um salário, uma projeção, né?
Às vezes a gente está ali num local e a gente pensa assim, caramba, olha como eu estou aparecendo, como eu estou influenciando. Não é? Isso são alegrias passageiras. Porque essas alegrias mundanas, elas são tão frágeis, que basta a gente perder o dinheiro, perder o cargo, a gente cai num buraco, né? A gente cai em profunda tristeza. Ao contrário, às vezes também pode ser, gente, por desencarne. Porque Jesus, ele não vem dizendo que a gente veio para o planeta Terra para não sentir a dor. A dor é dispositivo orientador de rumo. Então, muitas vezes, as dores, as chacoalhadas que a gente toma, é para a gente ter mudanças. Mudanças são necessárias. O planeta Terra é uma grande escola. Nós estamos aqui para sermos educados, tá? Para a gente poder entender o amor ao próximo. Então, a gente, às vezes, eu estava até conversando com a Solange antes, que a gente, como espíritos imperfeitos, é tanta dificuldade de sair da nossa rotina, é tanta dificuldade de aceitar mudanças na nossa vida, seja ela quais sejam. E, às vezes, a gente está mudando para coisa melhor, mas a gente ainda tem dificuldade, mas faz parte da nossa imperfeição. Porque uma coisa assim, que sendo espírita que eu consegui entender, é que espírito imperfeito não gosta de mudança, ele gosta de ficar parado, gente. Ele não quer ser movido, ele não quer mudar, ele não quer aprender. A gente resiste ainda a esses aprendizados, né? E a alegria da alma, essa é robusta. Essa, ela, mesmo no período de dor, as pessoas que têm essa fé, essa alegria verdadeira, elas conseguem sobreviver. Eu, semana passada, estava lendo um livro, né? Eu estou lendo um livro, que é A Legenda dos Três Companheiros. É a vida de São Francisco de Assis, contada por 3 freis que eram contemporâneos a São Francisco. E, num determinado ponto, eles contam que houve uma guerra entre Assis e Perúcia, e São Francisco, ele participou, ele não era São Francisco, ele era só Francisco nessa época, ele participou, ele foi cavaleiro nessa guerra, né? E ele foi preso, ele ficou preso mais ou menos 1 ano, prisioneiro de guerra, né? Ele sofreu bastante, tanto que quando ele sai, né, quando ele é liberto, ele vem com problemas físicos, que, infelizmente, aquilo debilitou muito Francisco, né? Vou chamar de Francisco, que até então ele não era aqui num planeta de provas e expiações, né? Todos temos problemas, lutos e lutas. Afinal, estamos num mundo de provas, de expiações e provas. Ela traz alguns ensinamentos necessários para a nossa evolução, porém não podemos permitir nos empolguemos e adotemos a tristeza, incentivando que ela se instale. Está faltando um que ali. Então é o seguinte, a tristeza bate na nossa porta, a gente bate um papinho com ela, entende a nossa tristeza e manda ela ir para casa. Por quê? Cultivar tristeza não faz bem. Da mesma forma que a gente abre a nossa porta para o amparo espiritual com alegria, com excesso de tristeza, a gente fecha essa porta. Porque nós somos seres de energia. Essa nossa energia começa a ficar em baixa. E a gente sabe que isso acontece, das pessoas acolherem a tristeza, né? Existem pessoas que a gente começa a conversar e para cada solução ela arruma um problema, não é verdade? Todo mundo aqui já teve com uma pessoa dessa. Cada solução que você arruma, ele já vem com um problema, né? Existem as pessoas que você pergunta, como você está? Ele nunca está bem.
né? E nem pergunta assim, estou bem e tal, porque geralmente quando a gente pergunta assim, como você está, e tchau, né? Tal. Mal, mas aquela pessoa vai dizer, como você está? Não, eu estou mal, meu pé dói, minha perna dói, porque não sei o quê. E tem pessoas que, se você dizer assim, nada, você está bem, ela fica até com raiva. Ela te olha de cara feia, porque você disse que ela estava bem. Então, são pessoas que, até por uma questão de atenção, gente, porque a doença tem ganho secundário, isso eu já aprendi há muito tempo atrás. Todo doente, ele tem muita atenção, muito carinho, né? Então, às vezes, fica difícil sair da doença por causa do ganho secundário. Então, isso a gente também tem que cuidar da gente, não é cuidar do vizinho. A gente tem que olhar para si. Porque para olhar para o vizinho já tem muita gente. Já tem muitos olhos para olhar a vida dos outros, então que a gente, para a nossa também, né? Mas a gente tem que olhar para si mesmo e buscar, não ser essa pessoa que busca atenção no lugar errado, na tristeza, na dor, né? Valorizando sua dor, valorizando sua tristeza. Então, isso não é legal. A gente abre as portas para amigos espirituais que, de repente, não é bem o que vai nos amparar, né? São os nossos futuros amigos espirituais, mas que, no momento, não são. Então, a gente precisa ter esse olhar e entender que dor a gente vai ter, mas cultivar a dor não vai ser bom para a gente, né? Portanto, nada de muita atenção à emoção somente, ok? Vamos. Bom, se é para cultivar uma coisa, vamos cultivar o amor, porque tristeza não dá flor, gente. Eu achei o máximo isso, né? Que vamos cultivar as nossas flores, as nossas alegrias, a nossa família, né? Os nossos amigos e as nossas flores também, por que não, né? O nosso crochê, tem as crocheteiras aqui, as cozinheiras, vamos cultivar. Eita, fui demais. Bom, aí vamos ao seguinte: como cultivar a alegria? Como é que a gente vai fazer para cultivar essa alegria, né? A verdadeira alegria? Essas flores aí são minhas. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, e eles responderam: Jesus. Jesus foi esse espírito que foi assim, o mais evoluído que a gente tem conhecimento. Ele é a nossa bússola, o nosso guia. Então, se nós queremos a verdadeira felicidade, quer dizer, eu estou falando de alegria, vou aqui colocar a diferença. Alegria é uma emoção, né? Ela é momentânea. A felicidade, a felicidade, ela é um estado do ser, ela é duradoura, tá? Ela vai conosco, tá? No caso da felicidade, ainda que a gente esteja hoje triste por algum motivo, ainda existe a felicidade, porque a felicidade ela não depende de momentos ou de emoções. A felicidade, você pode estar triste, mas estar de bem com a vida, né? Porque você está perto dos teus objetivos. Então, quando a gente está perto dos nossos objetivos de vida, e cada um vai ter o seu, a gente está mais próximo da felicidade. Eu tenho que ter cuidado com isso aqui para não cair. Bom, vamos lá. As dicas de Jesus para a gente. O maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Interessante que lá na Bíblia,
quando a gente vai lá em Mateus 22, esse maior mandamento está assim, bem negrito, bem em cima, como destaque. Deixa eu mudar daqui para cá, gente. Daqui a pouco eu vou me enrolar aqui e vou cair. Como destaque. É muito importante, né? Porque quando a gente ama Deus com todo o coração e toda a alma, né? A gente ama as obras de Deus. Então, a gente, nesse momento, né, esse amor, ele nos conecta com a natureza, ele nos conecta com os animais, ele nos conecta com tudo e com as pessoas. Porque quando a gente ama o ser como um todo. Então, a gente ama Jesus de todo o coração, de muita intensidade. Então, esse amor, quando a gente exerce esse amor, a gente exerce, por isso que ele fala ali, que é semelhante, o amor ao próximo. Né? Não fazer ao próximo o que a gente não gostaria que fizesse conosco. Quando a gente começa a praticar isso, a empatia, a gente começa a dar o primeiro passo para ser uma pessoa alegre. Porque muitas vezes a gente reclama do outro, né? O problema está sempre no outro, né? Eu tinha uma professora que ela falava que culpar é um verbo que a gente só conjuga na terceira pessoa, né? A culpa é sempre do outro, né? Ele é culpado, né? A gente nunca se vê muito culpado nas situações, mas a gente tem culpa, né? A gente nem sempre às vezes diz assim, eu não fiz nada, ele me tratou daquele jeito, mas eu não fiz nada. Mas é porque a gente não viu a nossa cara, né? A gente não percebeu a nossa expressão, porque as pessoas reagem à nossa expressão facial. Tem uma certa... Já vi, né, empresas que elas colocam espelho na mesa dos funcionários, principalmente no telemarketing. Eles colocam aquele espelho para que as pessoas vejam a sua expressão facial ao falar no telefone e ao falar com o colega. Porque quando você olha a tua expressão, você percebe, né, mesmo falando aqui, por exemplo, eu estou falando aqui, mas se eu estou olhando a minha expressão, eu começo a perceber mais do que a minha voz, mas um conjunto. Porque às vezes você fala, tudo bem, não é? É um conjunto. Ai, adoro você, né? Não é? É um conjunto, não está adorando nada, né? E aí a gente diz assim, eu não fiz nada, mas olha a cara da gente. A cara da gente disse tudo, entregou a gente, né? E normalmente entrega mesmo. Então a gente fica assim, não... Aquela pessoa implica comigo, mas não fiz nada. Aí a pessoa vai falar com ela, está tudo bem? Tá, né? Então, assim, essa é a questão, porque o amor ao próximo, ele nos traz viver melhor com as pessoas e ter alegria. Porque quando a gente percebe que o outro também tem problema, a gente não sabe. A gente não sabe o problema do outro. Tomei conhecimento de uma situação que uma pessoa chega no elevador e dá bom dia para outra pessoa, a pessoa respondeu, aí depois essa pessoa veio falar com ela o seguinte, olha, aquele dia eu estava pensando em tirar a minha vida, mas como você me deu bom dia, isso não aconteceu, eu revi. Olha, gente, a responsabilidade de um bom dia. Um bom dia pode mudar o dia de alguma pessoa. Então, quando você cultiva essa alegria, né, você entra no gentileza, gera gentileza, a gente consegue propagar o amor de Cristo, né? E é difícil a gente se colocar no lugar do outro, porque só nós sabemos dos nossos calos, né? A Solange chegou a falar isso, só a gente sabe da gente. Só a gente sabe o que a gente sofre, o que a gente passa,
a gente olha para o outro e diz assim, não, a vida dele é mole. Não é mole, a vida de ninguém é mole, porque nós estamos num planeta Terra, nós estamos aqui para sermos educados, nós estamos em expiações e prova. Então, gente, não é mole para ninguém. Não é mole para ninguém. Só que cada um vai sentir na pele aquilo que necessita aprender. E se a gente necessita aprender, aquilo dói para a gente. O que dói para mim não dói para ele, porque ele já aprendeu essa lição, eu não. Né? Então, vamos lá. Gente, primeiro dia do ano, e eu estou falando de coisas assim, mas vai ficar melhor. Doação de alegria. Aqui eu peguei um texto de Emmanuel. Diz o Evangelho: há mais alegria em dar do que em receber. Guarda, porém, a certeza de que, se te matriculares na escola da caridade, mesmo reclamando, acabarás por descobrir a alegria de auxiliar os outros, sem pensar em receber. Então, é tudo o primeiro passo. É o passo para a caridade. A caridade, gente, não precisa ser caridade material, pode ser a caridade espiritual, pode ser um ouvidinho, né? Escutar o outro, né? Pode ser dar um sorriso, um bom dia, né? Lembra do bom dia? Essa situação do bom dia? É um bom dia, isso é uma caridade. Às vezes você vai encontrar pessoas que estão tão amarguradas que você vai dar bom dia, ela não vai responder. Aí você vai dar o segundo bom dia. Aí você vai fazer assim, não vou dar bom dia não, ele não me responde, é mal educado. Não, gente, continue a dar o bom dia. Porque é um coração que ainda está endurecido, mas a tua resistência vai tocar nele. Eu garanto a vocês que vai tocar, porque eu já vi isso acontecendo. Então, continuemos a dar o nosso bom dia, dê o sorriso, ainda que o outro finja que não veja, mas a gente está fazendo o nosso trabalho de empatia, de amor e de caridade. Tá? Claro que também, né, fazer a caridade material é muito importante. Existem irmãozinhos nossos que estão muito necessitados, né? Então, que todos também pensem em projetos, em formas de ajudar o próximo. Isso é importante, né? Nas bolsas, nas cestas básicas, que possam ser auxiliar. Agora, calor, a água, né, levar de repente uma aguinha congelada na bolsa para locais que tem o pessoal que estão em situação de rua, né, mas levar uma aguinha congelada para eles, porque deve fazer muito calor nas ruas, né? Então, vamos pensar nisso. E os bichinhos também. Fé, mãe da esperança e da caridade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Tá? Essa montanha aí seria as nossas lutas, nossos lutos, que a fé ajuda a atravessar. Esse transporte de montanha, eu entendo, né? Eu vejo ele como os problemas, porque às vezes os problemas se acumulam e viram uma montanha na frente da gente, né? E aí a gente, com a fé, a gente transporta, a gente passa por essa montanha. Tá? E Jesus nos deu essa dica: tenha fé, os problemas vão passar, tudo passa, né? Tem até uma piada que diz: tudo passa, até uva passa, tudo vai passar, né? Seja na alegria, seja na tristeza, tudo vai passar. O problema de hoje, daqui a um ano, não vai ser mais problema, né? Eu até conheço uma pessoa que me falou o seguinte, que ele pegava o problema de hoje e anotava e guardava, e aí ele esperava um mês, 4 semanas, por exemplo, segunda-feira, 4 semanas depois ele pegava aquele papel do problema para resolver, ele disse que já tinha sido resolvido. É claro que a gente tem que batalhar por essas soluções, né? Mas eu só estou querendo dizer o seguinte: muitas vezes a gente fica
tão preocupado, com aquela montanha de problemas na cabeça, né? Inventando até os problemas, porque tem algumas pessoas que ficam pensando se daqui a 10 anos o que vai acontecer, ou daqui ao ano seguinte o que vai acontecer. E aí passa o dia inteiro pensando em problemas que não existem, se deixando levar pela pré-ocupação, se ocupando antes do tempo. Nós temos que, cada passo, um passo, a gente tem que visualizar um pouco se resguardar para o futuro, tudo bem, mas isso não significa passar o dia inteiro pensando nesses problemas, né? Vivendo esses problemas que às vezes nem existem. Existem pessoas que estão pensando no aqui e agora, mas tem pessoas que estão pensando, estão assim, será que vai acontecer isso com fulano? E se acontecer aquilo com ciclano? Gente, pelo amor de Deus, quando a gente faz isso, é ruim para a nossa energia, porque a gente fica desgastado, a gente fica sem alegria, né? E o pior de tudo, olha a portinha aberta para aquele pessoal que ainda não, os amigos que ainda não são amigos, né? Que serão amigos um dia, mas que ainda não são, né? Tirando a nossa energia e dando entrada para a falta de amparo. Porque aí, depois que a gente abre essa porta e deixa o povo entrar, para poder a gente se reestruturar e trazer a nossa alegria, a nossa paz de volta, é complicado. Então, a melhor coisa que a gente faz é treinar nossa mente para nos ocuparmos com aquilo que é necessário. Perdão, perdoai as nossas... Eu poderia botar o perdoar 70 vezes 7, mas eu vim com a parte do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as que nos ofenderam. Eu trouxe porque a gente reza muito Pai Nosso, mas quando chega nessa parte eu sempre dou uma gaguejada. Será que a gente perdoou mesmo a todo mundo que nos ofendeu? Né? O perdão liberta, a falta do perdão aprisiona. Gente, eu não estou propondo aqui aquele perdão que vai falar assim, olha, eu te fiz alguma coisa, a partir de hoje acabou tudo, vamos zerar, vamos começar do zero. Não é isso que eu proponho, e não é isso que o Espiritismo nos propõe. A gente não vai esquecer das coisas que nos fizeram. Porque a gente tem memória e não é possível. Não é o perdão com esquecimento. É o perdão não querendo o mal do outro. É o perdão não dizendo, tomara que aconteça isso com ele. Tomara que aquilo... Isso não é perdão. O perdão, esse perdão que nos ofende... é você saber que ele está lá, no degrauzinho dele de evolução, que não foi legal o que foi feito com você, mas que você não deseja nenhum mal. Isso já é o início do processo do perdão. Se essa pessoa tiver uma mudança real, né, vocês vão conseguir construir algo em cima desse perdão. Vão conseguir construir algo. Mas muitas vezes, gente, a gente perdoa, mas o outro não muda. A gente percebe que aquele outro continua fazendo as mesmas coisas com outras pessoas. Então não dá para você zerar e dizer, esse é o verdadeiro perdão, eu vou perdoar e vou esquecer, e a pessoa vai fazendo a mesma coisa, vai repetindo. Isso não é o perdão que a gente que se propõe. O perdão é outro. É a gente querer o bem de todos, é até a gente rezar por essa pessoa, fazer uma prece por essa pessoa, para pensar o seguinte, meu Senhor, me ajuda a perdoar, né? Pedir, em primeiro lugar, me ajuda no meu processo de perdão e ajuda para que um dia a gente possa conviver em harmonia. Então a gente vai pedindo isso e vai trabalhando o perdão dentro da gente.
Mas o perdão é trabalhoso. É uma das virtudes mais trabalhosas que nós temos, é o perdão. Porque quando a gente se magoa, ainda na posição em que estamos, é difícil, tá? Mas não é impossível. Às vezes ocorre de que esse perdão realmente a gente consegue conviver junto e voltar a ser amigos, parceiros. Às vezes isso tudo é possível, mas isso vai depender da mudança de ambos, das duas pessoas, né, envolvidas no processo. A paz. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Né? Então, a paz, pacificar, ser brando, é um exercício contínuo. Porque muitas vezes, olha, a emoção da raiva vem e nem sempre a gente consegue estar pacificado. Mas a gente tem que entender que quando nós estamos brandos, eu não estou dizendo humilhados, eu estou dizendo brandos, tá? Quando a gente está brando, a gente consegue resolver as situações com mais lógica e mais pé no chão. Porque no ímpeto, na raiva, a gente não vai conseguir boa coisa. Então, a paz, ela é uma coisa muito importante. Eu vou falar mais, que agora eu vou falar de serenidade, né? E a gente não deve perturbar nosso coração, a gente deve manter o nosso coração acalentado, né? Com fé. Porque a fé é que vai nos trazer essa força e essa paz para a gente enfrentar os nossos medos. Eu trouxe aqui uma mensagem de Joana de Ângeles, que eu particularmente sou apaixonada por ela. Eu tenho essa mensagem assim, uns 30 anos comigo, e eu acho assim, que cabe. E hoje, quando a Solange iniciou, ela fala dessa serenidade, e eu vou ler ela aqui para vocês. Todo homem sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios são superados. Irritação que se faz controlada. Desajustes emocionais corrigidos. Vontade bem direcionada, ambição freada, são experiências para a aquisição da serenidade. Gente, essa frase, ela é muito impactante, né? Os pequenos desafios que a gente supera, irritação controlada, porque a gente ainda está a caminho, então a gente tem essa irritação, né? A gente tem ambições, e aí ele fala que são experiências, tudo isso são desafios para a gente conquistar a serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. Olha o autoconhecimento aí. A serenidade harmoniza, exteriora-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da sua luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-se sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Né? Então, quando a gente estiver naquela situação nervosa, a gente pensa, gente, a minha paz é uma moeda que eu conquistei, então eu tenho que manter aí minha paz. Os tesouros reais
de alto valor são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com uma pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa, diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em maliquerência, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu ciclo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgaste com elas, competindo nas faixas de desequilíbrios em que se fixam. Constituem teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-se com estas situações para, mais seguro, enfrentares os grandes testemunhos e provações do processo evolutivo. Sempre, porém, com serenidade. Essa mensagem, ela traz essa serenidade que a Solange veio falar com a gente. O quanto a gente deve cultivar o nosso autoconhecimento e não se deixar cair, nessas armadilhas do dia a dia, que são testes para saber se a gente aprendeu a nossa lição. E aqui a minha última, já finalizando: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Essa eu deixei por último porque tudo o que foi falado aqui, a gente vai a gente vai manter, a nossa paz, o perdão, o amor ao próximo, a caridade, tudo isso a gente mantém com a prece. A prece, ela vai nos ajudar a não cair na tentação. A prece, ela é uma conexão com a espiritualidade, uma conexão com Deus. E a gente precisa ampliar as nossas conexões com os espíritos superiores. É essa conexão. E como a gente vai fazer, Porque a gente está falando em alegria de viver. Como é que a gente vai conseguir manter essa alegria de viver? Com prece, com evangelho no lar, com passe. E, por que não, com músicas edificantes também. Essas conexões, elas precisam ser ampliadas para que a alegria venha para o nosso lar e para que o amparo chegue, porque o amparo não pode chegar se a gente não estiver preparado para ele. A gente pede, claro que eles vão fazer, mas o resultado é muito melhor para aqueles que estejam com sua conexão renovada. Então, que a gente possa, desse ano de 2026, que a gente está recebendo aí de presente, nos conectarmos melhor, fazermos nossas preces e buscar as mensagens de Jesus. Existem muitas mensagens que Jesus, e que a espiritualidade também, nós temos livros maravilhosos da doutrina, para o nosso dia a dia, para a exemplificação, como as obras de André Luiz. Nós temos aí para o conhecimento nosso psicológico, Joana de Ângeles, com Divaldo Franco. Nós temos muita, e temos também, por que não? Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, temos o Livro dos Espíritos, o Pentateuco todo, e a Bíblia também. Todo esse material que foi dado para a gente, para ampliarmos também nossas conexões, para podermos entender a lei de ação e reação, para podermos entender as nossas dores e por que a gente não está em paz. E que a gente possa sempre estar no caminho do bem
e que eu desejo realmente para todos vocês uma semana maravilhosa e que vocês possam ser abençoados, protegidos e que possam refletir sobre si mesmos, sobre esse autoconhecimento e que todos nós possamos a cada dia dar um passo para a nossa evolução pessoal. Um abraço a todos, boa noite. Bem, meus amigos, mais um ano nessa casa que nos acolhe, que nos dá força, que alivia as dores da nossa alma, que nos ajuda a compreender a nossa caminhada aqui na Terra, que possamos então, através dessa doutrina linda, libertadora, nos colocar na Terra com alegria, apesar das dificuldades. Quando a gente compreende, né, o que a doutrina espírita nos orienta, que nada mais é do que a lei divina, né? A doutrina espírita apenas coloca isso mais claro para a gente, mas tudo isso é as leis de Deus, né? Então nós fomos criados para sermos felizes, não é isso? E Deus nos deu as suas leis, as suas orientações para que a gente possa crescer e fazer essa reforma íntima. Cada um de nós já está no caminho. Isso é muito importante. Então vamos chegar lá, com certeza. Vamos tentar acelerar o processo, né? Então vamos, como a nossa irmã falou no final, a importância de orar e especialmente vigiar, né? Vamos orar. A oração faz com que a gente cresça e se aproxime mais de Deus. Então vamos fazer as nossas orações, a começar pelos nossos irmãos queridos que se encontram hoje no plano espiritual. Nós temos certeza que eles estão vivos em outra dimensão, numa casa do nosso Pai, e aonde eles estiverem vão receber o nosso carinho, porque todos nós estamos mergulhados no fluido cosmo universal, todos nós estamos ligados, e quando nós jogamos o sentimento, o pensamento é o veículo e percorre esse fluido cósmico universal, esse sentimento chega lá a esse ente querido que está lá do outro lado da vida. E essa conexão não se perdeu, esse amor não se perdeu. Então nós, nesse momento, queremos homenagear essas pessoas queridas que conviveram conosco aqui na Terra, e também a tantos irmãos que nós não conhecemos e que precisa desse momento, desse ponto de luz que parte dessa casa. Especialmente nós queremos pedir para o nosso irmão Sérgio Tajuba, que ele seja muito bem recebido no plano espiritual, que Deus o oriente, né, nessa caminhada nova. E a nossa irmã Tereza Rodrigues da Páscoa, que faleceu ontem, que ela seja também muito bem recebida no plano espiritual, seus familiares estejam junto dela. Enfim, queremos orar por todos esses irmãos desencarnados que estão aqui presentes, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele avô, a nossa família do outro lado, como eu sempre falo, é muito grande. Então queremos passar para eles o nosso carinho, o nosso amor, através dessa prece ensinada por Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar o nosso inimigo. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Que prece profunda, bonita, resumida, e levamos esse carinho a todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, a todos os nomes que estão no nosso coração.
para que eles se sintam amados, lembrados e que eles sejam felizes. Lembramos dos nossos jovens que faleceram na Suíça, né? Foi na Suíça, né? Aquele bar, uma forma triste, mas nós compreendemos, ali houve um resgate coletivo, mas que essas almas sejam muito bem recebidas no plano espiritual, né? Muita luz, muita paz. E tantos irmãos, nesse final do ano, que morreram, né, por acidentes nas estradas, de afogamento, todos esses irmãos sejam envolvidos em muita luz. Assim seja. E nós precisamos, por tudo aquilo que nós falamos hoje, do início até agora, precisamos de alegria de viver, precisamos de energia boa à nossa volta, e isso é uma construção no dia a dia, não é isso? Eu querer levantar da cama e tornar o dia alegre e feliz. Então nós precisamos irradiar amor, irradiar alegria, irradiar palavras positivas. A nossa energia tem que ser boa. Isso é transformação interior. Por isso, nesse momento, eu convoco a todos aqui a irradiar. É o momento das irradiações. É o momento que nós vamos mentalizar a nossa casa, primeiramente. É o nosso grande laboratório, onde estão reunidas as pessoas necessárias para a gente acertar, para a gente aprender a amar. Então, vamos fazer com que essa energia bonita que nós temos nessa casa possa chegar no nosso lar e no coração daquelas pessoas que lá estão, especialmente se houver algum desafeto. Jesus possa abençoar essas pessoas, orientá-las nesse caminho do bem, em tudo aquilo que foi falado aqui hoje. Ó Senhor Jesus, irradie o seu amor para os nossos lares, para os nossos entes queridos, aqueles que precisam de amor e de carinho, para a nossa comunidade, para todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, para o nosso ambiente de trabalho. Não importa a distância, essa energia chega. Se vocês estão em casa, assistindo depois de alguns dias, não importa. Essa energia é presente, é força, é atômica, que segue esse caminho de luz, abençoando todos esses lares, abençoando a nossa comunidade, o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, a nossa terra escola querida, e abençoando os dirigentes que estão aí no poder desse mundo tão querido. Graças a Deus. E viver na Terra é uma busca de saúde mental, não é isso? Nós, muitas vezes, levamos muito bombardeios de notícias, de pessoas que agridem, às vezes, sem necessidade. E precisamos estar preparados para esses desafios do mundo, senão a nossa saúde sofre grande abalo, não é verdade? Então precisamos de saúde, precisamos de equilíbrio, e a alegria de viver, ela já tem esse poder de cura, né? De harmonizar as nossas células, a nossa mente, o sorriso, porque tudo aquilo que geramos em nós, ele contamina primeiramente a gente e depois parte para fora. Então a alegria de viver é questão de saúde, vai mexer com os nossos hormônios, nosso coração, a nossa mente. E o corpo agradece quando nós olhamos para a vida com alegria, com amor. É conquista, é reflexão, é trabalho. Mas vamos chegar lá, vamos conquistando dia a dia, vamos lidando com as emoções, como a Cláudia falou, às vezes um dia de tristeza, né? Um dia
magoado, mas nós temos que dar a volta por cima, superar, dar aquela cambalhota, né? E ficar de pé novamente. Então, isso tudo é saúde. E nós mentalizamos Jesus, que é o grande médico dos médicos. Mentalizamos Bezerra de Menezes, porque precisamos de socorro. Somos espíritos imperfeitos, que muitas das vezes não sabemos lidar com as nossas emoções, com os ataques que sofremos. Então precisamos compreender: o mundo é de Deus, somos filhos do Pai, somos amados por Ele, somos abraçados por Ele todo dia. Quando a gente acorda, Ele nos dá o presente da vida. Obrigado, Pai maior. Saúde e paz para todos. Eu peço especialmente para o nosso irmão Marco Antônio Medeiros de Andrade, que ele se recupere plenamente. Um irmão que tem muita coisa bonita a dar para ele e para quem está à sua volta. Então, que Deus possa abençoá-lo, né? Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, vamos mentalizar aquela pessoa que está em casa, que está precisando desse carinho, né? Que é uma pessoa que precisa ter mais alegria de viver, mais força, mais coragem. Vamos mandar uma energia bonita para ela também. Os irmãos que estão pela rua, os irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões. Eu quero pedir a Urubatão, a Bezerra de Menezes, com muito carinho, pela criança Vicente, 7 anos. Está uma situação muito delicada, espiritualmente e fisicamente. Ele hoje começou um tratamento com uma nova psiquiatra, salvo engano, acho que a doutora Mariana, que Deus a ilumine para que ela consiga harmonizar esse irmão. E eu peço a essa casa, que tem feito tanta coisa bonita, tem ajudado a tantas pessoas, que possa ajudar o Vicente para que ele se harmonize e essa questão espiritual dele seja tratada com muito carinho. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Que as águas no ambiente sejam fluidificadas, que as águas do nosso corpo é quase 70% de água, que o nosso corpo seja energizado também com energias de muito equilíbrio, de muita paz e harmonia, com muita alegria de viver, né? Obrigado, Senhor. Socorro a todos aqueles que sofrem. Estamos terminando a segunda parte do nosso trabalho, primeira sessão do ano de 2026. Que possamos ter um ano lindo nessa casa, onde possamos receber cada vez mais pessoas, né, para ser assistido e para trabalhar na nossa casa, ajudar. Que esse ano seja um ano muito especial para nós. Pedimos muita luz aos dirigentes da casa, aos trabalhadores, para que a gente possa cada vez mais melhorar a qualidade do nosso trabalho, que nós possamos sempre ser uma casa que acolhe,
que recebe a todos com alegria, com um sorriso, porque todos nós aqui somos iguais. Estamos na mesma busca da nossa evolução espiritual. Temos consciência que é uma batalha muito grande, mas que já somos vencedores porque nós somos destinados ao progresso e à evolução espiritual. É uma questão só de tempo. Possamos acelerar o processo, né? Se Deus quiser. Então, obrigado, Senhor. Abençoe todas as pessoas que vieram hoje aqui, cada um na sua luta, nas suas dificuldades, mas vieram na primeira sessão dessa casa esse ano, então sejam especialmente abençoados, né? E os seus lares também, a nossa comunidade, o nosso Brasil, a nossa terra escola querida, a todo o universo. Graças a Deus. Então, meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos, né? Lembrando que temos vários cursos aí, nós temos o boletim, né, que tem as orientações. Nós não tivemos operação espiritual em janeiro, né, por causa do feriado, mas em fevereiro as inscrições já estão abertas, ok? Qualquer dúvida é só procurar a gente. Nós vamos fazer agora o passe, né, individual na salinha. Que Deus abençoe a todos. E lembrando da mensagem que nós temos aqui, quando sair do passe é só pegar a mensagem, tá bom? E ler com carinho. Um beijo no coração de todos.